Paz e graça, amados, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5 em diante, está escrito assim: Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como os de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual estava se desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho sobre a evolução do hebraico, da língua hebraica, e vamos entender um pouquinho o que Paulo está falando sobre isso. E na sequência do vídeo nós vamos comentar mais sobre o texto, ok? Assista. Vai ser um pouquinho difícil, eu sei, mas veja até o fim. A formação do hebraico. As primeiras formações escritas são o pré-sinaítico, que são datadas do século XIX a.C. Composta de desenhos, esta escrita foi o fundamento das escritas modernas. Surgiu o garítico, possivelmente no século XV a.C., baseado no sistema cuneiforme. Seguindo-se o pré-sinaítico, surge o pré-cananita, século XIV a.C., e, o mais importante, o feniciano, no século XII a.C. Tal escrita foi fundamental pelo seu sistema fonético. E assim formou-se no século X a.C. o hebraico paleolítico, quase igual ao fenício. Com isso, no século VIII a.C. aparece o aramaico e somente no século III a.C. forma-se o hebraico quadrado. O pré-sinaítico, conhecido também como pré-cananeu, foi o primeiro alfabeto consonantal conhecido da região semita, com datação de 1900 anos a.C. A formação é baseada em que se escolheu hieroglifos egípcios e usaram a primeira consoante do nome do objeto que representa o desenho hieroglifo, chamado princípio acrofônico. Por exemplo, como a palavra casa em semítico começa com a letra B. Então, o pré-sinaítico utiliza o desenho de casa para iniciar com a consoante B. O pré-sinaítico espalhou para a região de Canaã e daí surgiu a ideia do pré-cananeu. A escrita fenícia foi a descendente imediata do pré-sinaítico. Sua maior mudança é a maior linearidade da letra, facilitando a escrita. A escrita fenícia é um tronco principal do alfabeto das línguas modernas, no qual o árabe, o hebraico, o latim e o grego descendem da escrita fenícia. Tal escrita tem sua datação inicial marcada em meados do século XI a.C. Enquanto muitos associam o hebraico com as letras com curvas adornadas e fluorescentes curvas, a origem está no hebraico paleolítico, evidenciado pelo calendário de Geser por volta do século X a.C., que registravam as atividades agrícolas durante o ano. O sistema gráfico é muito semelhante aos fenícios e segue o mesmo esquema consonantal da escrita fenícia. Durante o cativeiro na Babilônia, no século VI a.C., os hebreus começaram a usar o aramaico e usavam o hebraico paleolítico como escrita religiosa. Por isso, o nome de Deus escrito em hebraico paleolítico é considerado sagrado. O hebraico paleolítico deixou de ser usado por volta do século I d.C. O samaritano é derivado do hebraico paleolítico. A língua aramaica era a língua comercial do Antigo Oriente Médio, iniciado na Síria no período do século X a 6 a.C., tornou-se difundido até a Índia. Escrita derivada dos fenícios, a sua evolução marcante é a possibilidade de indicar certas vogais, o que não acontecia nos alfabetos anteriores.
O aramaico florido possui muitas variantes, entre elas o chamado escrito hebraico. Enquanto o hebraico paleolítico deriva diretamente do fenício, o hebraico, comumente chamado de judaico, evoluiu do aramaico, que surgiu na Síria. Portanto, a melhor característica da pronúncia da escritura antiga está ligada ao hebraico paleolítico e não ao judaico descendido do aramaico. E por isso, muitos escritores gregos antigos escreviam alguns termos em hebraico paleolítico. Outra vertente do aramaico florido é a escrita árabe e o Talmud. O aramaico é fontes do siríaco. O aramaico é um eixo de ligação para grande parte das culturas asiáticas. Com o decorrer dos anos, os judeus escrevendo em aramaico, por sua fórmula de escrita, começaram a ser chamados de escritos quadrados, iniciado pelo século III a.C., e duplicaram também algumas formas gráficas, como o K, M, P e S. A segunda forma é usada somente quando a letra aparece no final de uma palavra. Como o hebraico paleolítico não possui alguns sons da língua hebraica, palavras não usadas podem ter seu fonema duvidoso. Tais são as que utilizam B e V, outras P ou F e outras com K ou X. E com a evolução criou-se as pontuações para a representação das vogais na escrita judaica. Eu quero começar falando nessa explanação o seguinte: a primeira vez que Deus ele fala com o homem verbalmente, Adão, depois Caim, verbalmente, depois Noé, verbalmente, Abraão, Isaac, Jacó, José até através de sonhos, não é? Enfim, Moisés também, Deus começa falando com ele através do verbo. Não foi muito, não havia necessidade de ter aquela coisa escrita ainda, não havia naquele momento essa necessidade. Pois bem, mas chegou um dado momento que a escrita seria um acontecimento, não teria nem como nem porquê Deus não fazer uso desse método escrito para mandar gravar as suas palavras. Muito que bem. Nós vimos aí a maneira da evolução, o que ocorreu a evolução do hebraico, não é? Primeiro, a escrita surgiu de maneira cuneiforme, depois de maneiras assim, pintadas, pictografadas, né? Hieroglifos, depois vieram o proto-hebraico, que é aqueles desenhozinhos, depois eles, já na saída ali de Moisés com o povo, quando chega ali no Monte Sinai, já usa mais do paleo-hebraico, que derivava do alfabeto fenício, e depois, com um andar da carruagem, a gente foi vendo que já foram levados cativo para a Babilônia, uma mistura de línguas, o aramaico já entrou aí no meio, aí houve a necessidade deles criarem esse hebraico que nós conhecemos hoje, que é o hebraico quadrático. E, como nós vimos também aí na reportagem, muitos dos escritores, tradutores da Bíblia correm atrás da tradução do paleo-hebraico, não do hebraico quadrático, até mesmo porque ele fica meio sugestivo, para muitos quererem colocar dúvida na cabeça das pessoas. Uma palavra com vários sentidos, uma palavra, uma letra mesmo, um caractere com vários sentidos, a junção de outros caracteres, formando palavras que, enfim, levam aos sábios talmúdicos chegarem ao delírio, o fantástico mundo de Bob, né? Inclusive, depois do advento do Cristo, quando ele veio e morreu por nós, para nos salvar, glória a Deus por isso, eles começam a jogar muito na própria Torá, condições alegóricas de texto, ou seja, a criação é alegórica, poética. O dilúvio não se deve se interpretar daquela forma, a passagem do Mar Vermelho, etc, etc, etc. E principalmente todos aqueles arquétipos que estavam apontando para a cruz, estavam apontando para Cristo, eles tentam desfazer com
as ideias dos sábios judeus. Porque se eles forem seguir conforme Deus estava falando, mesmo, aquilo tudo vai apontar para a cruz. Mas como eles não querem, não aceitam, eles começam aí a fantasiar, vamos dizer assim. A preocupação de Deus com a sua palavra, queridos, é a comunicação do que ele estava querendo falar. Ou seja, a sua mensagem não estava na letra. Não precisa estar correndo atrás de hebraico, atrás de textos originais, uma vez que a Bíblia que possuímos hoje, ela foi toda trabalhada em crítica textual, foi toda trabalhada por pessoas sérias, que estavam preservando sobre o conteúdo da palavra de Deus, e tanto no Novo quanto no Velho Testamento houve essa crítica textual. Viu? Não pense, porque o pessoal do Novo Testamento já fala mesmo que teve, que fizeram, e ali não, mas também teve, porque uma outra oportunidade eu poderia estar falando com vocês sobre os escribas e os escritos dos escribas J, E, D e P, e você vai ver que houve uma compilação de um texto, mais outro texto e outro texto, para poder juntos chegar num texto só. Entendeu? Todos eram textos divinos, mas para se juntar tudo e dar no que hoje temos a Bíblia Sagrada. Esse é um assunto para uma outra ocasião. O que nos fala agora é sobre a letra. Por quê? Porque muita gente vai correr atrás de letra. Porque no hebraico diz assim, porque no hebraico, irmão, você tem a Bíblia já traduzida. A mensagem da cruz está ali. A mensagem da salvação está simples. O evangelho é simples. E detalhe, os evangelhos não foram escritos no hebraico, eles foram escritos no grego. Então não precisa estar procurando uma formulazinha mágica, como é que Jesus falava no aramaico, era a história do hebraico. Não precisa disso, queridos. Já foram feito todo um trabalho minucioso de pessoas responsáveis. Por quê? Porque Deus, claro, que vela pela sua palavra para cumprir. Pessoas que foram orientadas e guiadas pelo Espírito de Deus. Não há essa necessidade, essa loucura de estar correndo atrás. Esse negócio de uma sociedade bíblica estar fazendo uma Bíblia para mulher, uma Bíblia para homem, uma Bíblia para criança, uma Bíblia para ministro, uma Bíblia para pastor. Isso é guerra de sociedade bíblica. Você vai ver que o camarada vai dizer para você, ou você vai ler ali, olha, mas a palavra não, na língua sagrada, né? Deus não tem língua sagrada, amados. Aqui na Terra não existe língua sagrada. Deus tem a comunicação, ele se comunica. Uma prova disso maior está aqui. Deus não só se comunicou com o povo de Israel. Deus falou com o faraó através de sonhos. Deus falou com Ciro. Deus, inclusive, chamou Ciro de ungido. Não é? Ciro, meu ungido, veio e destruiu lá a Babilônia. Acabou libertando o povo de Israel. Deus falou com ele. Deus falava com Melquisedeque. Como é que Melquisedeque reconheceu Abraão? Existia a nação de Israel? Não existia a nação de Israel. Da língua deles se entendessem. Mas como é que é hoje? Não. Porque a língua é viva, ela muda. Ela vai se transformando. Isso é uma coisa da linguagem. Todo mundo sabe, a linguagem ela é dinâmica. Palavras perdem sentido, ficam arcaicas, ficam lá para trás. Novas palavras vão surgindo. Palavras que não são só de um povo, acaba se misturando, ainda mais o povo de Israel que ficou sendo levado para a Síria, para o Egito, a Babilônia, no meio dos gregos, dos romanos, vão aderindo a novas palavras, aquelas palavras vão se adensando ali no vocabulário deles, né? E assim vai, queridos. Isso é vida. Então Deus não vai se prender naquilo, naquela língua sagrada. Deus só fala ali. Não, queridos. O interessante para Deus é se comunicar. Esse é o interessante. Foi isso que Jesus veio fazer. Se comunicar conosco. Deus abençoe.